começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar o seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora. Cleberson, tô mais nervoso que nos outros episódios agora. Calma, respira. Tá tudo bem. Mas eu continuo nervoso, Cleberson. Sabe por quê? Quando a gente começou isso lá atrás, eu acho que a gente não tinha ideia onde isso ia chegar. E nem com quantas pessoas a gente ia cruzar no caminho. E pessoas boas, pessoas importantes. E aí eu fico nervoso, Cleberson. Mas acho que o exemplo tá aqui na nossa própria frente, né? Trabalho bom é sempre coroado. Exatamente. Bom, antes da gente apresentar o convidado de hoje, vou agradecer rápido, porque eu tô nervoso, os nossos patrocinadores que tornam isso tudo aqui possível. Queria agradecer o pessoal do IBREP que aposta na gente desde o nosso primeiro episódio, da nossa primeira ideia maluca lá atrás. Queria agradecer o pessoal da minha querida Black Market, que entrega esse material editado para você no YouTube e no Spotify. Queria agradecer o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários, que está aqui com a gente. Foi o primeiro entrevistado e não foi mais embora. Não sai daqui, tá grudado. Já mudamos para 3 cidades, ele continua. É isso aí, parceiro. Não me deixa no vácuo, não. Tem rastreador. É isso. Queria agradecer também o pessoal da Compre e Alugue Agora, que está apoiando a gente. Queria agradecer o pessoal da Xstay, que recebe a gente muito bem, hein, Cleber? Que hospedagem, hein? Meu Deus do céu. Nossa. E também o pessoal da Tecmob e da P11 do Grupo Santander, que está com a gente aí também durante a segunda temporada toda. E para você que está nos acompanhando aqui e quer apoiar essa iniciativa, a gente sempre fala, tem um espacinho para você. É só entrar aí embaixo nos comentários e falar, eu quero participar, eu quero apoiar essa iniciativa, e o Heriberto, que está aqui nos bastidores, ele vai entrar em contato com você e disponibilizar os espaços que a gente tem para você, patrocinador. Fechou? É legal. Bom, Cleberson, eu adoro falar de empreendedorismo, adoro falar de mercado imobiliário, adoro falar de vendas e eu adoro quando a gente traz uma voz ativa do público feminino aqui. E hoje nós trouxemos nada mais, nada menos do que a maior voz do mercado imobiliário feminino, que é a Sofia Martins. Sofia, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. Nossa, eu que agradeço o convite, estou extremamente feliz. Faz tempo que a gente está marcando para eu conseguir estar aqui. E a honra é toda minha, eu sou fã do trabalho de vocês, parabéns por toda essa jornada, por tudo que vocês estão fazendo e transformando no mercado imobiliário, a honra é toda minha. Legal. Estar aqui. Acho que o nosso propósito ele se confunde, né, Sofia? Porque a gente tem essa pegada de educar o mercado e a gente percebe que é assim com você Sim. também. Tanto é que nós somos parceiros no Instagram, no blog, Sim. no evento Sim. em Joinville daqui a pouco. Vai ser demais, hein? Já preparei o conteúdo. Opa! Isso aí. Único pra lá. Se não foi ainda, tem o link aí, né, Beto? Ó, Sim. pode ter o link pro curso. Exatamente. Sofia, conta para nossa audiência como é que você saiu lá de outra área completamente nada a ver, chegou no mercado, porque as pessoas, a gente estava comentando aqui nos bastidores, vê o tamanho da sua autoridade hoje no mercado imobiliário, às vezes já estava lá, já Não foi sabe pronto, os tombos, foi fácil. né? E eu amo falar o começo, porque muitos que estão ouvindo agora podem estar passando por um começo. E começo, seja do que for, ele é desafiador. Sim. Do que for. Eu era diretora de área de expansão de um banco, eu já estava bem colocada, eu comecei a trabalhar com 15 anos, fiz toda a minha evolução dentro da área bancária.
Só que era a área de expansão, de investimento. E aí, com 29 anos, eu soube que a minha mãe tinha adoecido e eu precisei voltar para São Paulo. Foi um momento muito desafiador, porque quando você está no auge daquilo ali, eu comecei minha gestão aos 21 anos. Eu tenho 3 anos de antecipação, sou formada em Direito, em Administração, fiz mestrado, pós-doutorado, eu estudei muito. E eu comecei muito cedo tudo, porque eu não sou herdeira. Então, eu queria dar muita honra para os meus pais, porque tudo que eles tinham era educação para me dar. Então, eu sempre tive aquele compromisso, sabe? Lá na escola, na faculdade, eu fazia e vendia trabalho. Então, eu comecei muito cedo na área de venda, porque eu não queria dar trabalho para os meus pais. Então, quando eu olho assim a minha trajetória, foi o quanto eu olhei toda a dificuldade como uma oportunidade. E eu nunca tive uma coisa chamada ego. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu vendi o meu NDA, meu no compete para o banco. Então, eu não posso trabalhar em área financeira até 2028. Nossa, tá muito tempo, hein? Muitos anos. Caraca. Muitos anos. Mas foi algo muito positivo para mim. Era um lugar que eu amo e eu cresci ali dentro. Eu tive oportunidades ali dentro. E foi uma situação que partiu de mim, porque eu precisei voltar. Era grave o que minha mãe tinha, graças a Deus hoje ela tá bem, mas mudou toda a minha vida. E aí quando eu voltei, eu falei assim, e agora? Vou abrir uma franquia? O que eu vou fazer? Vou tirar um ano nessa época sabático? você não tinha experiência nenhuma no imobiliário. Nenhuma. Eu detestava corretor. Olha, fica a dica aí. Eu falo muito isso porque o quanto a gente pega um problema e a gente com um olhar diferente, a gente pode mudar a nossa vida. Sim. E eu tinha já comprado, nessa altura, quando eu voltei para São Paulo, eu já tinha intermediado uma média de 4 apartamentos meus na minha vida. E todos eu tinha experiência ruim com o corretor. Todos. Sabe aquela coisa de comprar? Ou compra agora ou você perde. Parece que tá comprando um prato de comida. Oportunidade da sua vida. E aquilo vai te dando uma angústia. E eu comprei um apartamento em Porto Alegre, que é onde eu ia ficar lá por muitos anos. Então, a gente comprou um apartamento de 170 metros, com 3 vagas, uma coisa assim, para uma estadia longa. Que eram os planos. E aí, o corretor, na ocasião, me disse que as vagas eram determinadas, as 3, e uma não era. E eu tive um super problema com esse carro, porque nós tínhamos 3 carros, de riscar, de pegarem o carro na vaga que não tinha manobrisca, que o vizinho tinha que colocar, e era um carro de passeio do meu marido. E detonou a parte lateral. E isso, para quem é casado, sabe que o quanto eu ouvi, né, por conta daquilo. E foi uma experiência ruim. Mas eu fiquei pensando, não é culpa do corretor, eu não sou leiga na lei, né? Você acaba não conhecendo o processo. Quando eu voltei para São Paulo, eu já tinha um apartamento pequenininho aqui, de 70 metros, que foi o primeiro que a gente comprou, eu tinha 19 anos. Só que eu sempre deixei alugado porque é perto dos meus pais. Falei, sempre é bom ter um cantinho perto do pai, para alguma ocasião que precisa ir, ficar. Sempre tive esse pensamento na minha cabeça de não vender esse apartamento. E aí eu falei pro meu marido, vamos ir, a gente fica nesse apartamento. Tava alugado, o inquilino ia sair 1 semana, a gente ficou no hotel até sair. Falei, a gente fica lá e eu vou intermediar o próximo apartamento nosso. Então eu fui ver como que era, que certificação precisava. E aí, quando eu cheguei até que era o Cresce, eu falei, gente, é uma profissão, você consegue tirar com uma facilidade, ter o TTI, o Técnico de Transações Imobiliárias. Uau! Então, eu fui lá, me inscrevi, fiz as provas, todas na época eu podia fazer no mesmo dia, hoje tem um período ali do estágio, mas eu consegui fazer o estágio, e aí entrei no mercado imobiliário para comprar apartamento para mim, somente. Intermediei, porque eu não queria para pegar a comissão do corretor. Eu queria entender o processo e não ter problema nele. Só isso. Não era por conta da comissão, como a gente tem muitos casos, né? Não quero pagar o corretor. Não. O meu caso não era esse. E ainda eu falei isso pro gestor na época, quando eu parei e entrei no imobiliário e perguntei. E aí me chamaram, um gerente falou, eu quero comprar um apartamento para mim, eu quero ser a minha corretora. Só isso. Eu não quero comprar algo e tirar o que é de direito, porque eu tenho outras certificações. Eu sei como funciona. E é um trabalho. E aí ele falou, vai lá, faz 3 dias de roleta e eu assino o seu estágio. Me explicou
Fui lá, tirava a foto lá da roleta, que eu nem sabia o que era, achava que era uma roleta. Cheguei lá, era negócio de rodízio e tal. O primeiro contrato que eu fui assinar pizza, eu achei que eu ia pedir pizza pro cliente. Gente, só gafe, porque é outro mundo, olha só, é outro mundo. Tanto que o pessoal chama de calça branca, eu não gosto. Bolinha eu não gosto, porque eu acho que são nomes tão baixos para uma profissão tão honrosa e pessoas que às vezes estão começando a vida ali, mas não significa que ela não teve uma vida e uma história. Ela tem. Então a gente tem que respeitar isso. Sim. E eu fiz nesses 3 dias que eu fui, 3 dias, hein? Amizade com um corretor, que é Marcos. Ele é meu amigo até hoje. E aí, passou. Fiz amizade com ele, chegou o meu Cresce, intermediei o meu apartamento, belezinha. Passou 3 meses. Eu tava analisando para comprar já uma franquia. Eu só tava vendo o ponto. Me liga o Marcos. Sofia, achei uma empresa que é a sua cara. Não tem nada. Eu falei, como assim, Marcos? Dele, porque eu, com uma jornada como diretora e entrar no mercado imobiliário, quando eu conversei com ele, dele, você é maluca? Você estudou em Harvard, você tem pós, você tem mestrado, você tem doutorado, e você tá aqui fazendo o quê? Ele falou pra mim, porque ele é muito cético, assim, tipo, é sério? Eu falei, e daí? Né? Ok, eu vou comprar um apartamento pra mim, ok. E a gente ficou amigo e tal. Ele falou de ser minha cara, porque ele achou muito difícil a realidade de você sair de um alto escalão executivo pra você entrar num plantão de vendas. Numa roleta. E ele falou, Sofia, eu acho que você vai, né? Não tendo muita gente, ele falou, você vai se adaptar melhor. Porque hoje eu sei, plantões com 100, 200 corretores de lançamento é uma coisa. E um remanescente é outra. Então ele falou, você vai gostar. Quando ele me ligou. Eu fiz uma venda que eu ganhei 22 mil reais. Eu falei, hã? Esse número ficou na minha cabeça, por quê? Porque eu ia investir 2 milhões numa franquia para eu ter um retorno líquido em 6 meses de 20 mil reais. Porque você tem a taxa que eles estudam de retorno dentro do risco, uma coisa assim, sendo pessimista para aquilo. Então, eu começar a ter isso, de tudo dando certo, nada dando errado, empreender no Brasil, a gente sabe como que é, imposto, tiriri, tororó. E era bem de consumo, né? Alimentício, então você tem perda, você tem curva de aprendizado, você tem várias coisas. E aí, aquele número ficou na minha cabeça. Que eu falei, 22... Eu falei, pera, Marcos, mas esses 22 mil, pera. O negócio não é seu, o risco não é seu. Você vende, você ganha isso líquido. Porque na época o cliente ainda pagava com cheque, né? Não tinha uma pagadoria. Que mesmo sem a pagadoria hoje, o percentual ainda é muito baixo versus uma tributação. Eu sou tributarista. Falei, Marcos, amanhã a gente toma um café. Não foi o romantismo de mercado, foi os 22 mil reais que ele ganhou numa operação. Eu falei, gente, eu como diretora de área de expansão de um banco, trabalhava uma média de 10, 12 horas, 15 dias, viajava. E ok, para eu ter um cargo executivo de 60 mil há 11 anos atrás, olha quanta graduação eu tinha, olha quanto, e toda hora uma, porque uma hora era não sei o que, você tem que estudar sei lá o que. Mudou aquilo ali, na América Central, você tem que estudar sei lá o que para você conseguir se comunicar. Então você não para, e esses estudos é tudo de noite, tudo de madrugada, você vai fazer que horas? Você tem que trabalhar. Então eu falei assim, meu Deus, então se eu fizer 3 vendas é um salário que eu já tinha, e eu não tô pondo dinheiro. Aí, eu falei, Marcos, você tem Cresce já, né? Você já tirou. É isso, você chega lá no plantão, no 8h45 e trabalha. Tinham 2 corretores. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, amor, amanhã eu vou pra roleta. A roleta é boa, né? E vou trabalhar de corretora. Meu marido, vou fazer 20 anos de casada agora em agosto. Olhou pra mim... Meu marido é do mercado financeiro, tem vários escritórios. Tudo pra ele dando errado, eu poderia trabalhar com ele. Sim. Abrir um escritório, ele ser meu sócio, eu ficar com uma franquia pra mim dele. Mas não era algo, porque além de eu ter confidencialidade até 2028 na instituição financeira, embora ele tenha uma agência autônoma, eu achei que ia conflitar. Então, eu não quis ir por esse caminho. E eu falei assim, beleza. Aí ele falou, se você quer...
Só que ele ligou pra minha irmã, que é psiquiatra, e falou assim: Ela tá louca. eu acho que deu Traz uma... ela, eu traz acho... ela aqui na Alguma coisa segunda. errada com Eu ela. falei, conversa com ela, meu marido, porque eu acho que a doença da mãe deve ter dado uma mexida, porque ela tá falando que ela vai ser corretora e vai num plantão amanhã. A minha irmã me ligou, eu soube isso 2 anos depois. E ela falou: irmã, não toma nenhuma decisão em crise, a gente tá num momento difícil, você já saiu... Porque assim, ela me ligou domingo que minha mãe tinha sido diagnosticada com Alzheimer, na terça-feira eu tava em São Paulo de Malicuia. Não foi uma coisa... Domingo, porque eu falei assim, eu tô no auge da minha carreira, mas o que adianta pra quem eu tô fazendo tudo isso se orgulhar de mim, não vai lembrar de mim amanhã? Todo tempo era muito Vou tempo, pra lá. né? E graças a Deus a gente tratou, enfim, ela estava infartada. 2 anos depois a gente soube que eram os mesmos sintomas, mas não era Alzheimer, mas eu acredito muito no milagre, né? Que os médicos e o hospital que tinha diagnosticado não iria ter errado a esse ponto, né? Eu acredito muito no milagre. Enfim, e aí, por conta de tudo isso, mexeram-se essas águas e lá foi eu para um plantão. E aí eu cheguei no plantão, rústico, um prédio que tinha entregado as unidades e tinha lá as unidades para vender. Tinham lá os corretores da imobiliária, que não tinha house na empresa, e eu fui olhar como vender. Como? Plantão. Quem queria comprar? E aí eu fui fazendo o quê? Uma estatística de... Eu falei assim, eu só tô mudando o produto. Então eu nunca me olhei como um downgrade em ser corretora. Eu olhei como aquilo que eu tinha de problema pro corretor que me atendia, de, sabe, uma experiência ruim no atendimento, eu vou mudar. E eu vou estruturar o meu método de venda. Porque a única profissão que existe é ser vendedor. Agora, como que eu posso ser? Se eu vejo muita gente atendendo mal, se eu me destacar e já mudar o diferencial no meu atendimento, já vai mudar tudo. Você tropicalizou. Você pegou o que eu fazia, como é que eu Sim. fazia lá. Agora, o que é isso? O que é isso? O que isso Então precisa... eu fui ver. O corretor, ele vendia de prospecção na rua, de internet, como que ele fazia. Então, no primeiro dia, eu fiquei no plantão com o meu computador, só checando, pesquisando na internet todos os principais corretores, nível mundo, nível Brasil, o que cada um fazia. Que ano que era isso? 2014, Nossa. plena crise. Isso que eu ia falar. Plena crise. O pessoal falou assim pra mim, é sério que você vai rasgar seu diploma? É sério que você vai ser corretora? Meus amigos de faculdade, meus amigos de pós, meus amigos de doutorado, falou assim, é sério, Sofia? É sério. Porque a primeira coisa que eu vi vou me comunicar que agora eu não tô na área financeira e eu vendo apartamento. Pronto. Fui pondo, na época... Já tinha WhatsApp, mas era muito mais forte o Facebook. Então, eu coloquei. Pessoal, se alguém precisar, agora eu vou ser a melhor pessoa para assessorar vocês no mercado imobiliário. Vocês já me conhecem e sabem que nada do que eu faço é mal feito. Então, eu sou a melhor pessoa indicada sobre imóvel agora. Olha, segurança, né? Olha. Porque Tá certo. a pessoa ela entra com medo que ela tá vendendo e com medo de falar. Sim. Como eu não era um problema financeiro, eu poderia ter um ano sabático, 2, não era nada disso. É uma então, escolha. a questão de eu entrar já dessa forma me ajudou a não ter vergonha. Porque eu sempre vi algo como honroso. Quando eu vi o ganho de um corretor, eu falei, epa, não, como que eu nunca pensei nisso antes, gente? Porque imagina, se eu me dedicar como eu me dedico em tudo que eu faço, que foi muito mais difícil, porque eu fazia gestão de uma América Latina inteira e que a pessoa mais nova era eu e toda a minha equipe era o dobro da minha idade e 98% era masculina. Então, todo aquele calejamento do que eu tinha que ouvir, né, por ser mulher, como que eu tava ali, eu tive que mostrar muita competência, então aquilo era exaustivo. Porque eu tinha que ser a melhor o tempo inteiro de tudo. A gestão emocional que você tem que ter numa situação de total conflito dessa, porque o tempo todo parece que você está em prova, né? Mas o tempo inteiro, todo o tempo, não muda, tá? Porque por mais, aí com os anos a pessoa vai te dando um respeito, mas toda transação, que são muito grandes, você não pode errar, porque é você. Se outra pessoa errasse, se o homem falasse, tava tudo bem. Mas eu nunca peguei isso como um mimimi. Eu acho que por isso que hoje as mulheres, elas me seguem muito, porque eu falo pra elas, não se diminua, melhore. Então, pra você sentar numa mesa
que só tem homem sentado. Se você precisar ser 10 vezes melhor, foca a sua energia para ser 10 vezes melhor. Não importa. Então, porque eu sempre cresci assim. Meu pai, ele é negro. Ele é da Bahia. Ele veio para São Paulo e ele nos criou assim. De olhar que não tem dificuldade se ela não estiver na nossa cabeça. O dia que ela estiver na nossa cabeça, tudo morreu. Então, eu fui para a escola que eu era mais escura. E sempre falavam assim, você é diferente. E um dia eu cheguei chorando e meu pai falou, se você chorar de novo, eu vou te bater. Porque as pessoas só vão te tratar e você só vai ficar assim se você permitir. Então eu cresci com uma base muito forte. Tanto que eu falo assim, epa, hoje eu tenho até que flexibilizar, porque ficou demais. De um nível alto de eu não ligar mesmo. De eu pegar aquilo ali e canalizar de uma forma tão treinada que eu vou ver uma situação horrível, eu vou ver o que ela tem de bom e eu vou canalizar toda a minha energia pra ser bom. Então eu posso sair de reuniões que eu já saí totalmente assim, a pessoa sabe? Isso aí fala assim, ok, então pra você entender que eu tô falando isso daqui, eu tô falando certo, eu tenho que apresentar esse resultado? Tá combinado, eu te apresento esse resultado. É isso. Contra resultado, não tem desaforo. Podem não... Vai gostar, não gostar. Esquece gênero, esquece tudo. Então, eu sempre respeitei o ser humano. Então, eu vim parar no mercado imobiliário assim. Então, eu fui corretora campeã. No primeiro mês, os primeiros 45 dias, vendi 12 unidades. Ai, Sofia, o mercado era outro. Que aí a gente vai ouvir sempre as pessoas falando... 2014 era 2014, crise. Não, eu quero lembrar isso. E bom pra quem? Que o projeto não vendia há 6 meses, era estoque. Então não era uma coisa, tá vendendo, né? Porque tudo Não é era fácil boom de do vendas, outro. Mas eu quero dizer assim, quando você tem esse olhar que tudo do outro é mais fácil, você não vê o que eu fiz. Então eu chegava às 6 da manhã e eu ia embora todo dia 9 da noite. Todos os dias, de segunda a segunda. Todos os dias. Porque eu estabeleci uma rotina de trabalho. Porque eu vi que o corretor autônomo é indisciplinado. Eu sou disciplinada. Então eu falei, se eu fizer uma linha de produção, que pra mim, 6 da manhã às 9 já tava no lucro, porque eu nunca tinha chegado na minha casa antes das 10, nunca na minha vida, eu achei o máximo. Então eu falei assim, é só eu produzir nesse período. Não é ir pro plantão e não fazer nada, é ser produtivo. Então, eu fiz uma rede social, porque a minha rede social pessoal, eu tenho até hoje, eu tenho 13 mil seguidores na minha rede pessoal, que é fechada. Mas eu não postava nada. No máximo era uma foto por ano. Quando o Instagram veio pro Brasil, 2009, eu abri uma conta lá e fiz como um albinho de foto. Então eu ia viajar, postava uma foto por ano. Eu sou uma pessoa introspectiva, mas eu vi que dentro da minha jornada, eu precisava me comunicar, porque eu não estava mais com aquele produto que eu tinha de um banco, que as pessoas não precisavam da minha rede social. Agora, elas precisavam saber que eu existo para ela comprar comigo. Então, tinha 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, hoje tem 8. Eu falei, como que eu faço para essas pessoas me verem? Então, eu comecei a fazer muito anúncio, injetando dinheiro mesmo, forte. Por quê? Só que não aparecia a Sofia. Era meu logo, que eu já tinha criado esse meu logo, SM, e flyer. Flyer, ó, você quer morar nesse projeto aqui, que era da empresa? Ó, tem essa padaria, você gosta dessa padaria? E aí eu colocava coisa assim para engajar. E aí eu fui vendendo. Fui coordenadora, coordenei 11 projetos. Aí a minha comunicação mudou, porque eu tinha que contratar corretor para trabalhar meu projeto, que ninguém conhecia a empresa. Então, isso já as construtoras começaram a te chamar para ajudar na coordenação. Eu sempre fiquei na mesma construtora. Na mesma. Com um ano eu fui convidada a sócia da incorporação. Essa que você foi fazer o plantão a primeira vez? Sim, é fiquei. A empresa que você trabalhou Exato, esses todos. 10 anos. Top. E aí eu fui corretora, coordenadora, gerente. E a coordenação, gente, eu zerei todos os projetos encrencados que eu coordenei, tá? Não foi... Não. Não são os projetos de hoje. São projetos que a gente sabe de 10 anos atrás, coloca mais 4 para trás, até licenciar, construir e entregar. Então, são projetos bem mais antigos com outras tecnologias. Então, outra história também, né? Para você vender... Uma coisa é você vender uma Ferrari, outra coisa é você vender, né? São públicos diferentes. E aí, fui gestora. Aí eu formei a minha equipe do zero, não herdei de ninguém. E o pessoal falou assim, mas ninguém te conhece no mercado. Você tem certeza, Sofia, que você vai pegar e formar a equipe? Porque tá ruim. Sempre tá ruim, né? Conta a novidade. Eu falei assim, tá ruim pra você, não vai estar pra mim.
Porque eu escolho como eu vou olhar. E a minha equipe representava 85% das vendas, aí eu peguei a diretoria, formatei a house e fui CEO. Em setembro do ano passado, eu estou estabelecendo outra parte, tanto que eu vou lançar agora meu livro sobre empreendedorismo, para mostrar o meu lado de empresária, que eu tenho empresa. Embora, no livro, eu falo muito com o corretor o quanto ele é empreendedor. Porque ele gera conteúdo, ele gera emprego, ele gera isso. Ah, você está ali colocando um patrocinado no Instagram, você está gerando, você está empreendendo. Então, eu estou explicando para ele o que é um Você vai vender um imóvel pro cliente vai empreendedorismo. reformar, você vai vender um investimento para o cliente. E o que é um empresário, que as pessoas confundem. Se é um autônomo, você tem que olhar que você é a sua empresa. Você tem o seu branding pessoal, você tem muita coisa para fazer e as pessoas só ficam indo na maré. Então, esse ano eu vou lançar isso e aí eu falo um pouco mais das minhas empresas. Eu tenho uma empresa que eu atuo nos Estados Unidos há 7 anos já. Sou a única mulher sul-americana que trabalha com a Section 8, que é um habitacional americano. Então, a gente loca para o governo americano. São operações bem sólidas em rendimento. É o maior rendimento hoje para investidor no setor imobiliário sem risco. Se a gente colocar mundo risco, aí tem outros produtos. Mas mercado imobiliário sem risco, essa é a rentabilidade que eu tenho maior. E sou conselheira de 2 construtoras muito grandes, uma em Singapura, uma em Lisboa. Isso a gente tem aí a primeira incorporação feminina, que a gente vai lançar ali no Butantã, ponta a ponta feminino, que eu sou sócia da Capital Concreto. Quando você fala incorporação feminina, me explica melhor. Tudo, desenvolvimento, desde a compra do terreno, desenvolvimento, construção, tudo feito por mulher. Ah, todos os processos, Todos os pontos. mas não é um prédio só para mulher. Não, porque a gente pegou um terreno bem localizado do lado do metrô Butantã, vamos fazer compactos, e é o feijão com arroz de bom investimento. A Capital Concreto é uma incorporadora para investidor, então o que a gente vai fazer, se no primeiro proponente houver uma mulher, a gente vai premiar ela por algo, né? A gente está finalizando toda essa esse nosso brand que a gente vai a mercado, mas o investimento, eu quero que a pessoa olhe, independente do gênero, e veja que existe a competência de ponta a ponta, sim, para ser construído por mulher, sem mimimi. Ah, Sofia, eu não sou uma pessoa feminista. E aí, quando a pessoa olha e fala assim, porque mulher... Não, sou casada com meu marido há 20 anos, negócio de ser cortejada por ele, não é isso. É para mostrar, tem várias pontas. Canteiro de obra. É muito difícil você conseguir, mulheres que trabalham com isso, se recolocar. É difícil. Então, a gente trouxe o Pacto Global da ONU porque a gente está fazendo uma inserção da mulher no mercado de trabalho em várias frentes, que hoje a gente já tem problema de mão de obra. O filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Ele está na faculdade já. Então, a gente resolve vários problemas também de etapa da construção civil e pegamos esse terreno para iniciar por ser com mulheres, para a gente conseguir recolocar e mostrar numa rentabilidade o porquê de ser mulher. Então, a gente tem dados, estudos para mostrar os acabamentos, como que eles são mais aproveitados. Se a mulher está no acabamento de uma obra, quebra menos, o cuidado. Então, a gente tem várias frentes que dá uma economia geral de obra, que a gente consegue qualificar mais essas mulheres, pôr elas em mercado, e o investidor fica feliz da vida, porque é imbatível. Dá para você criar um selo para isso, né? No final desse prédio, você criar um selo. A gente já registrou esse certificado, porque fora isso de ser feminino, tem várias outras frentes procurando a gente, porque a gente pode criar com várias outras categorias e classes e gêneros, sabe? Não é a questão de ser mulher ou homem, pelo contrário. É o olhar, né? É a gente conseguir ir para o mercado e falar assim, gente, pode contratar, é tão bom quanto. E você vai conseguir Só fazer isso. a venda também nesse formato, nessa visão? As squads de venda serão só femininas ou vai fazer A gente não fechou ainda a squad de vendas, porque como a Capital ela atua muito com o investidor, a gente trabalha muito em SCP. Então, a gente está agora com os SCPs, a gente vai abrir a venda na primeira live agora, dia 17, porque a gente lança no primeiro semestre do ano que vem a mercado. Sim. Então, a gente só vai pensar em squad de vendas se a gente sobrar. tiver a unidade, porque geralmente a gente já vem 100% vendido. E no andar da carruagem que nós estamos agora, provavelmente a gente não tem squad de PDV.
Legal. Então, por isso que a gente... muita gente pergunta, Sofia, e aí? Mas a parte de venda, a gente não tá limitando somente para mulheres vender. Porque aí eu acredito que segrega e não é o interesse do projeto. O interesse do projeto é a gente conseguir mostrar uma inclusão profissional no mercado. Porque o mimimi, não, por que não tem mulher ali? Porque é só você ir lá mostrar que você sabe fazer. É só a gente mostrar isso. Não é porque não tem, porque todo mundo quer alguém bom pra aquilo. Não falta gente boa? Demais. Gente, demais! Então a gente quer mostrar que a gente tem um time muito bom. Ponto. Ponto. Sem romantismo. Chegar pro investidor, quando eu mostro pra ele o preço, que a gente já tem praticado no Butantan, e quanto eu vou vender pra ele, a qualidade do que eu tô assinando, ele já tá feliz da vida, porque ele tá dobrando o preço dele. É isso que ele quer. E aí a gente é muito meticulosa para trazer um rendimento exponencial para esse investidor. Ponto. Ele tá feliz, vai comprar mais e ponto. Essa é a experiência que a gente quer que ele tenha. Legal. Ô, Sofia, você falou aí de projetos, né? Falou de 3 frentes suas, 3 empresas suas lá fora. Sim. E eu sei que você tem algumas certificações, alguns cursos internacionais. Sim. Queria que você citasse eles, né? E no que eles te ajudam, né? Ou ajudaram aqui no Brasil, fora do Brasil, nos seus negócios. Foi muito importante, porque quando eu fui tirar a certificação lá fora, a certificação ela é estadual nos Estados Unidos. Então, eu não tirei de todos os estados. Eu só tenho 2, uma em Nova York e uma em Miami. E em Portugal. Então, você precisa... É como cresce aqui, então São Paulo você tem que tirar, enfim, não dá pra você... Só que lá é diferente, porque você precisa estudar no lugar, tem a prova, não é online, então tem toda uma sequência. Essas certificações que eu fiz, que é a CPS e a ANAR, ela te dá uma estrutura e caminho, aonde você tem que ir, sabe? Naturalmente, ela não é... Eu ter essa certificação não significa que eu posso intermediar. Mas ela te dá um know-how de qual certificação e como eu vou no caminho. Então, elas me ajudaram nesse início de orientação, né? Porque você estuda e você olha assim, poxa, eu tenho o CPS. Aí você tira, pega a certificação. Aí você consegue ir para a ANAR. Na ANAR tem várias imobiliárias credenciadas lá. Então, você entra e você paga anuidade. Você pode se filiar nessas imobiliárias e daí você pode tanto tirar a certificação ou você fazer parceria com esses corretores. Como eu vendo muita coisa por parceria em locais que eu não tenho certificação. Então, eu mando, aí tá lá o contrato do percentual que é de quem captou e de quem vai fazer a intermediação para ficar uma coisa legal. Então, tudo isso fica uma forma muito organizada e ajuda. Então, se a pessoa fala assim, vou tirar essas certificações. Eu sempre falo assim, para quê? Porque eu, como empresa, tenho empresa há 7 anos lá, mas eu não atuo na intermediação direta, porque é diferente o formato. E aí, eu vi a necessidade, como eu lido com corretores, porque eu tenho corretores que trabalham para mim, que alugam, que compram essas casas para eu alugar. Então, eu falei, bom, eu preciso saber se essa intermediação, se esse profissional está atuando certo, se ele tem essa certificação. Então, eu vou estudar para eu saber meu processo de ponta a ponta aqui fora também. Então, a pessoa, ela tem que ver o seguinte, o mundo é muito grande. Sim. Se ela quiser tirar para tudo quanto é lugar, e eu tenho muita preocupação, que às vezes a pessoa vai me olhar aqui, vai me olhar lá, vai me olhar aqui, vai me olhar lá, e vai falar assim, poxa, eu também quero vender nos Estados Unidos, também quero... E todo começo de tudo é difícil, e a pessoa ela tem que entender qual é a demanda dela. Então, a minha demanda lá fora é porque eu tenho clientes muito grandes que já investem comigo, e eles não queriam investir aqui. Então, eles falaram, Sofia, você não tem nada lá, não? Então, eu comecei assim. Você já tinha atender. demanda e aí você foi buscar o produto. Isso. E aí eu fui me especializando, porque eu nunca mudei meu número de celular. Nunca na minha vida. Então, eu não podia errar com nenhum cliente. Né? Então, clientes que confiam em mim. E a partir do momento que eu não posso errar, eu tenho que saber muito bem o que eu tô fazendo. E aí é só estudando, se vinculando com as melhores pessoas. Então, eu lembro... A primeira vez que eu falei com a Jill, que é a principal corretora dos Estados Unidos há 20 anos, ela tá lá, ela trabalha com isso há mais de 40 anos, mas ela é top 1 nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ela é uma coisa que ela vende em torno de $1 bilhão por ano.
dela, fora a imobiliária dela, porque lá é diferente, né? Você faz a intermediação nos Estados Unidos, o valor do contrato, entra no ranking da sua certificação. Então, é como se você tem o número do Cresce, os seus contratos intermediados Tá no ali, né? bruto, Uhum. tá ali. Então, ano a ano, você olha lá. Tá E eu acumulando. olhei e falei, uau! A primeira corretora nos Estados Unidos há tantos anos, ela tem algo a me ensinar, né? Então, eu já olhei quem era melhor lá. E todo mundo vende muito, tá no outdoor e tal. E ela trabalha quietinha. Os clientes dela, se você olhar... Presidente, nananana, ela tá lá há muitos anos. E aí eu com esses anos todos conversando com ela e vi o diferencial dela, que é o atendimento, a constância, a manutenção da carteira. Ela sempre tá em contato com os clientes dela. Hoje ela tem uma rede enorme de imobiliária, ela tem a família dela que trabalha com ela, uma imobiliária grande. Que são clientes assim que compram muitas coisas. A gente já fez negócio juntos de eu ter o cliente, ela ter a propriedade, porque é diferente nos Estados Unidos, tudo é diferente. A operação ela é muito diferente, né? Muito controlada. Então a pessoa ela tem uma propriedade, ela coloca para um corretor vender, não acontece de ninguém atravessar ninguém, né? Muito organizado. E aí a gente começou a fazer negócios assim, e eu fui olhando aonde ela traçava lá fora. E me adaptando. Então, a demanda ela foi surgindo e foi acontecendo. Agora, o corretor que ele tá aqui, não tô vendendo no Brasil, vou para fora, meu amigo, o problema não tá na sua região, o problema tá em você. Porque eu não fui para fora por uma questão que eu não tava vendendo aqui. Não tem nada a ver. Porque você precisa, na onde você tá, fazer dar certo. Então, eu fui para lá por uma demanda e me especializei e a coisa tomou um tamanho muito maior. Muito maior. Tanto que eu tô tocando mais frente à operação agora, porque olha quanto dinheiro tá saindo do Brasil Muita coisa. pro exterior. Muito. Legal. É uma vertente bem diferente para quem está pensando em entrar no mercado imobiliário. Tem muitas frentes, né? Sim. Mas se a pessoa não tem mercado lá fora, ela vai ter uma dificuldade ao quadrado. Uhum. Por quê? As suas primeiras vendas você vende para o seu meio. Então, seja bairro, seja... Isso é estudo. Então, tá no seu meio. Você não mora lá. Como que vai demorar mais para você ter o meio? Para você injetar ali. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer um plano de ação muito eficaz, sabe? Eu gosto de falar isso, porque a pessoa ela não vê o tanto tempo e assim, tudo que aconteceu fora, empresa que eu tenho fora, e vai acontecendo. Eu tenho sócios americanos e não saí do nada. Eu tenho 4 sócios que são americanos, comigo eu sou a quinta. Foi plantando semente por semente. E no começo, até eles comigo, até você dar resultado, porque é uma questão cultural. Uhum. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que dar muito resultado, é diferente. Então não é fácil, né? Nada é fácil, a gente tem que escolher qual é o nosso difícil. Faça dar certo primeiro no que você se propõe a fazer. Não é mudando de lugar que você vai mudar o problema. Uhum. E geralmente o problema tá na gente mesmo. Sim. Eu até falei isso outro dia, o corretor falou assim, porque tá muito difícil vender aqui. Eu falei, mas aí você considera que ninguém nessa cidade está vendendo? Ele, não, tá vendendo, mas as pessoas não me conhecem. Eu falei, então é uma falha de marketing. Concorda? Sim. O negócio está ruim, ele caiu o número Sim. de negócios, mas negócios continuam acontecendo. Uhum. As pessoas que estão comprando de quem elas conhecem, como você bem mesmo fala, de Sim. quem elas confiam. Se você não está vendendo, é porque você não está comunicando direito, jovem, porque o negócio ele tá lá. E se tá Em maior ou comunicando menor número, ele tá direito lá. e não tá vendendo, você tem que ver qual credibilidade de um você negócio tem. você tem. Uhum. Porque às vezes eu vejo assim, o quanto o corretor, ele não dá manutenção em carteira, ele não vê qual é a real necessidade do cliente, ele não gosta de ouvir o cliente. É como se eu mandasse uma opção aqui pra você, ou você compra ou você não compra, como se o cliente estivesse fazendo um favor pra ele. Sim. Esquece. Esse jeito de atender, esse jeito de vender, você não vai conseguir. Você entra numa loja de calça jeans de marca, você vai ser bem mais melhor atendido do que alguns corretores vendendo o maior patrimônio da vida de algumas pessoas, que ele vai financiar 30, 35 anos, e a pessoa ela quer que ele já escolha ali e tá tudo bem. Senão o cliente é ruim. Mas o cliente é ruim ou o seu atendimento é ruim? Na maioria das vezes o atendimento é ruim. Por quê? Porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo. A forma de eu te atender não é igual a você. Sim. E se eu atender vocês dois igual, você pode achar, eu posso achar que eu tô atendendo super bem,
Mas se eu não fechei negócio, não foi bem pra você ou não foi bem pra você. Simples assim. E tá tudo bem. São formas diferentes, tem sentidos diferentes, tem estímulos diferentes. Então você tem que ouvir mais e entender qual é a real necessidade do cliente. Tem que trabalhar com dados, né? Analisar, Sim, criar métricas sim. e falar, não funcionou. Não dá pra Agora achar. deixa eu revisar. Quer ver assim, não, Sofia, eu atendo muito bem, mas não vendo. Você não atende muito bem, porque o resultado diz se você atende ou não. Ponto. Isso serve para mim, né? Verbo conjugado. Eu, tu, nós, vós, eles. É isso. Você viu sua conta bancária lá? Não tá legal, amigo? Vou te contar um exercício. Muda. A forma que você exerce sua vida inteira está errado. Isso serve para mim. Se não tá indo, às vezes na minha cabeça aquilo tá bom, mas é bom para quem? Tem que ser bom para o meu cliente. Para de tentar convencer com discurso e palavras as pessoas, né? Sim. As suas ações vão gritar muito mais alto, os seus resultados porque vão eu tenho provar. clientes que eles são totalmente analíticos, que eu tenho que chegar com eles com uma planilha de Excel, piriri, pororó, mostrar pra ele o porquê que eu tô falando que é rentável. Às vezes a minha reunião é muito mais financeira do que imobiliária. E eu atendo esse cliente, mas eu tenho um cliente que ele é mais completamente emocional. Ele já quer ver a praia, ele já quer ver Tem o vista, pôr do sol, o elevador porque chega é o na- filho. Sabe? Cada um tem uma necessidade. Se eu não conseguir me comunicar... Ah, Sofia, como que você sabe? Eu ouço. Pra eu entender e prestar atenção. Quantas vezes o corretor tá atendendo com o celular na mão? Se você já me atende assim, eu já não vou comprar com você. Por quê? A coisa mais importante ali é você captar coisas que às vezes as palavras não estão dizendo, que às vezes nem o cliente sabe o que ele precisa. E quando você mostra uma solução, você consegue captar. Sofia, hoje, com tudo isso, eu acho que é muito bacana o que você está colocando, porque a gente vê a prática do dia a dia, de muitas Sim. vezes que vem dia a dia. Só que as pessoas te olham hoje, vê o seu resultado digital, que não é o resultado digital, são números de seguidores, né? E eles ficam ludibriados por aquilo, né? Porque, nossa, eu quero ser um corretor que tem essa audiência toda. E nós estávamos falando mais cedo, a audiência não é venda. Não é venda, né? Tem muita gente que às vezes se preocupa em ter o post que mais tem visualização, tem curtida, mas o que você pode falar para as pessoas que estão lá? O que hoje, essa expressividade digital que você tem, que gera um posicionamento, traz de benefícios para você e para quem está começando, como é que chega lá? Muito importante sua pergunta. Quando eu comecei, primeiro, eu não estava em rede social, uma pessoa introspectiva, que pra você ver um stories meu demorou 5 anos. Porque imagina, eu falar assim, gente, quem quer ouvir essa minha voz de criança? Pelo amor de Deus, nem eu gosto de me ouvir, quem que vai querer me ouvir? E aí, eu não gravava de jeito nenhum, não tinha uma foto minha, eu só fazia patrocinado. Então, eu tinha um percentual de vendas, era um ticket mais baixo, né, médio padrão, que era o que a construtora estava naquele momento operando. E eu comecei a fazer bastante segmentado, patrocinado, enfim. A partir do momento em que eu assumi para eu construir uma empresa, eu precisei mostrar quem era um pouco da Sofia. Então, para a pessoa querer trabalhar comigo, para a pessoa querer ver o que eu tinha. Você já é que ano? E aí, isso em 2018. As mídias sociais já estavam... Já, mas eu já estava ativa, muito ativa, mas com flyer. Tanto que quando eu fui tirar... Não era humanizado. Não, nada humanizado, mas injetado dinheiro. Sim. Então eu consegui muito seguidor, porque você injeta dinheiro na rede social. Gente, muito. esquece isso daí. Não, você é. patrocina, você... Vê lá o post que você patrocinou, quantos seguidores você ganhou. É isso. E eu fui fazendo muito, E por quê? serve pra isso, Serve pra isso. Então, eu fui fazendo muito patrocinado. Ponto. Isso foi o primeiro começo. Então, até meus 300 mil seguidores era só de patrocinado. Aí, em 2019, eu comecei a humanizar mais. Não aparecia tanto, mas aparecia a voz, mostrava um decorado que a gente ia lançar e tal, colocava uma enquete. Na pandemia, eu viajei para Mônaco, quando lá já estava delicado, em dezembro. Eu falei assim, bom, vou virar. E aí eu comecei a ensinar as pessoas a criar Instagram. Como que eu faço eles terem Instagram? Então eu fazia uma live toda sexta. E eu fazia todo dia um curso com um time de vendas. Todo dia eu fazia. Todo dia. Nada vence a constância. Todo dia, meio-dia, eu falei, 15 minutos eu fazia no Instagram para ensinar o corretor a entrar, para ele ter afinidade de ferramenta, para ele fazer os anúncios dele. Então, isso foi dando notoriedade num período da pandemia que ninguém estava fazendo.
E eu tava todo dia. E nos horários do jornal, nos horários mais críticos da TV, eu tava com eles ali. Porque eu dava um conteúdo de venda pra ele vender. Porque eu consegui fazer uma maior velocidade de vendas em plena pandemia. Porque eu fazia gincana com eles pra eu atender o cliente deles. Então eu não colocava eles no risco, eu tava no risco. Então eu fui fazendo isso. Então fui tomando outra notoriedade. Quando eu fui lançar meu livro, eu mapeei o Brasil, vários amigos, eu fui diretora de área de expansão. Né? Eu conheço todos os estados brasileiros, menos Roraima. Então eu fui olhando e falei, como que eu chego a Brasil dentro daquele nicho? Então eu mandei meu livro com press kit, então todo mundo foi postando, foi falando, então eu fui ganhando mais seguidores. Para a pessoa hoje olhar, o quanto que isso agrega valor hoje para mim? O Instagram, ele é um currículo. Então é uma espada de dois gumes e você tem que tomar um cuidado. Então, além, mas se é mulher, você tem mais cuidado ainda, porque as pessoas elas estão olhando e tudo beira a futilidade. Então, tem que tomar cuidado, porque eu sempre tive isso, o que eu sou, para a pessoa ela saber um pouquinho ali de mim, da seriedade do que eu tenho, do que eu trato as coisas, do que eu trato com o meu cliente. Então, eu quero que a pessoa ela sinta isso quando ela entra na minha rede social. Eu sou dinâmica, eu faço 1000 coisas no meu dia, mas com foco e disciplina, não faço 1000 ao mesmo tempo. Faço uma coisa de cada vez, várias coisas no dia. Então, eu gosto que a pessoa ela entenda isso, de constância. Quando ela entra na minha rede social, eu quero que ela goste ou não do que ela vê por mim. Ponto. Eu não me importo quando eu tô fazendo meu conteúdo do like, de viral. Hoje eu não gosto de conteúdo viral, não ponho. Por quê? Porque você suja o seu topo de funil, porque essas pessoas não engajam. Meu público lá de patrocinado não engaja, porque eles iam para comprar um apartamento. Então você fica com o engajamento mais baixo. Então você tem que ver qual o objetivo. Então eu não tô nem trend ou a ser engraçado, porque eu não sou essa pessoa. Então eu quero que a pessoa veja eu. Ponto. E aí eu moldo dentro do que eu acredito. Às vezes, pô, eu achei um post super legal, não vai ter curtidas. E minha equipe fala isso aí. Mas sou eu. Tá bom. Você não ter. Acha a sua ótica. É minha ótica. Então, hoje, o que isso me traz de negócios? Internacionalmente, me traz visibilidade. Sim. Porque a pessoa ela entra na sua rede social, ela vai checar você. E aí já me trouxe muitos negócios que eu fechei fora, mas não de imóvel propriamente. Imóvel eu vendi uns 2 muito grandes por ações de rede social. Por quê? O cliente comprou um livro meu, entrou na minha rede social e começou a falar comigo pelo meu Instagram. Eu fiz uma venda gigante em Nova York com essa ativação. Aí as pessoas têm que tomar cuidado. Foi a rede social? Não. É o meu preparo de 40 anos. Sim. Porque não adianta eu ter esse... É o meu canal. Não adianta... Tem muita gente que faz um monte de coisa em rede social, esse cliente chega em você e você não sabe manter e ter uma comunicação e chegar até a necessidade dele, porque são negociações difíceis. Então, a parte de eu ser conselheira em Singapura, ativação por rede social, mas eu me manter no conselho, eu ser contratada para isso, aí é a sua capacidade. Aí você tem que investir em estudo, você tem que ser bom. Então, não adianta. A rede social, ela não dá pra... você querer mostrar que é uma coisa e você ser raso. O tempo vai te mostrar. Então, você tem que ter cuidado para mostrar quem você é e qual que é a sua realmente intenção de estar na rede social. E o livro? Como é que surgiu? Nossa, surgiu assim. Na pandemia, em 2020, o meu amigo Anderson Trinca, ele já faleceu. O nosso tá aí, né? Oi? O nosso livro sim, tá, trouxe pra vocês. E ele falou assim pra mim, Sofia, ele é muito meu amigo, ele dava muito curso, e eu sempre contratava ele pra ensinar os corretores, curso de HP, vários cursos. Inclusive, fazia conta de Instagram, LinkedIn, eu sempre contratava ele. E ele falou, Sofia, você gosta tanto de ajudar, por que você não escreve? E aí estava tendo uma obra de 15 mulheres empreendedoras do mercado imobiliário e ele me indicou. E eu escrevi um capítulo escrito metas, sobre metas. Porque é uma coisa que eu gosto, minha vida toda é meta, tudo para mim funciona na meta. Eu tenho meta de país que eu frequento, eu tenho meta de lugares que eu vou, eu tenho meta de tudo que você possa... Meta. Você entra na minha casa, atrás do meu closet, na minha porta são minhas metas. Eu olho todo dia e eu valido onde que eu tô e o que falta. Tudo é meta. Meta de livro, meta de leitura, meta de tudo. E aí eu falei sobre isso. A editora gostou e me convidou para escrever um livro solo. Falei, nossa,
Um livro solo. Eu leio muitos livros ao ano, sempre eu aumento um, então o ano passado eu li 69, a minha meta esse ano é 70. Eu leio muito, há muitos anos. E eu falei, poxa, era um sonho meu escrever um livro, mas já... Eu falei, vou escrever um livro sobre minhas técnicas de venda, a profissão de milhões, como eu conquistei o meu primeiro milhão com 23 anos, eu vou explicar isso, porque não dá pra falar de milhão se você não tem, já começa por aí, né? Porque que crédito você tem? Eu sou uma pessoa que nunca compraria um livro de uma pessoa que fala de milhão, mas não tem milhão, então eu já comecei por aí. E aí eu falei, vou mostrar que a profissão de milhões é sobre vender. Em um capítulo eu falo sobre o mercado imobiliário, e eu coloco a minha técnica de venda, o que eu faço. Porque não é a verdade absoluta, é o que eu, Sofia, faço. Sim. E aí eu mostrei que o meu primeiro, aos 23 anos, eu fiz uma venda de um software que eu desenvolvi para o próprio banco. E foi assim que eu consegui o meu primeiro milhão. Então, é uma venda. Do quê? Então, eu falo sobre isso. E aí, toma uma dimensão grande, só que o lucro dele, eu ajudo pessoas a entrar no mercado imobiliário. Porque na minha rede social, muita gente perdida, e é uma profissão muito honrosa, que você pode mudar de vida. Se você tá ali e tal, mas se você tiver disciplina, sabe, trabalhar mesmo, você vai conseguir vender. Qual profissão pode mudar mais a vida de uma pessoa? Não tem. Gente, eu falo isso, não tem. Não tem. E eu fui alta executiva, eu falo, não tem. Então, foca e não desiste. Se você simplesmente não desistir, você já vai estar à frente de 70% da população que desiste, sabia? Tem uma data nos Estados Unidos, dia 19 de janeiro, que é o chamado Dia da Desistência. Vocês já ouviram falar? Não. Dia 19 de janeiro é o Dia da Desistência. Por quê? Tem um estudo de Cambridge ou Harvard, que constatou que quando chega nessa data, 70% das pessoas já desistiram da meta do final do ano. Do Réveillon. Olha isso, 19 dias. Então, gente, pensa o seguinte, se você simplesmente não desistir, você já tá na frente disso aí. Imagina. E olha como que é, a pessoa falou que ia treinar, foi? Falou que ia fazer não sei o que, fez? Falou que ia vender tantas unidades por dia, mas o que você tá fazendo para isso? Você tá acordando no mesmo horário, você tá conversando e tomando um cafezinho que demora 5 horas no plantão, achando que você tá trabalhando, que você chegou cansado. Não fazer nada também cansa. Né? Eu vejo muito isso, corretor no plantão, eu tô cansado. Não, mas isso tá o dia inteiro sentado mexendo no WhatsApp, chega em casa cansado. Cansado, mas o que você tá sendo produtivo? Gente, eu até falei isso num outro podcast, que eu fiquei chocada. Eu fiquei uma semana trabalhando em Singapura, e os executivos, alto executivo, gente, salário de 300, 400 mil dólares estavam na sala ouvindo o que eu tava tendo a falar. São pessoas que com certeza tinha coisas para fazer. Nenhum deles pegou o celular durante 9 horas de treinamento comigo, durante 5 dias na semana. E aí, tem uma estatística que mostra que uma hora do brasileiro no mercado imobiliário, em corporação, enfim, setor imobiliário, equivale a 15 minutos de um singapuriano trabalhando em produtividade. 15? Caraca. Aí, envolve muitas coisas que eu não vou entrar aqui, que é tecnologia... O Pablo fala muito né, 4 brasileiros para fazer o que um americano faz. Imagina, isso em Singapura. E aí, quando eu estive lá e vi essa situação numa mesa de executivos e eles não pegarem o celular, aí você vai olhar que cada mensagem que você para responder demora 10 minutos para você voltar na produtividade. Mais até, não sei o número exato. Mas aí você olha o quanto a pessoa ela consegue produzir muito mais. E o quanto ela fica dispersa. Que uma das nações, eu não sei o ranking hoje atual do Brasil, mas ele sempre está no topo, que mais utiliza a rede social, consome rede social. Então as pessoas estão ali porque ela quer entorpecer. O Brasil é uma das maiores. Uma das maiores. Eu não sei em qual ranking tá hoje, porque isso muda mensalmente, né? Mas sempre tá no topo. Aí você olha, você tá consumindo ou você tá produzindo? Você é o produto? Porque se tem duas pessoas, ou você tá vendendo ou é a pessoa que tá comprando e enriquecendo a pessoa que tá vendendo. Então não adianta você estar lá sendo crítico. O que isso tá te gerando dinheiro? Né? E temos nós, os empreendedores, que tem aquela brincadeira, né, que na crise uns vendem o lenço, e outros choram. Mas tem o que produz o lenço. Exato. Que é o que ganha mais. Que é o que ganha mais. Então, assim, a questão é, aonde que você tá? A decisão ela é sua, não tem ninguém maior ou menor que você. São suas decisões que vão definir onde você vai chegar. Ponto. Eu falo todo dia uma frase de manhã. Eu falo bom dia e tal. Não terceirize isso, a sua felicidade a ninguém. Não terceiriza. Por quê? Se deu certo ou deu errado, você é o responsável e protagonista da sua vida. Para de culpar.
Ah, mas o governo... Tá, dada a situação, o que você faz? Vamos. O que dá pra gente fazer nisso? O que é sua responsabilidade? O que cenário você atual, olha? o que você pode fazer? Isso. É. Então, se organiza pra isso. Então, eu vejo assim, em rede social, me atribui muita coisa para abrir portas que talvez demoraria mais se eu não estivesse ali. Mas se manter nessa porta que você adentra, não é a rede social. Agora... Não é. Quando você fala isso, a gente parte aqui até para o outro tema que a gente gostaria de debater contigo, que é o alto padrão. A gente teve uma discussão em outra podcast com o Sérgio Lange, que faz esse evento, né, Missão Alto Padrão. E quem está nesse nível, ele busca outra coisa. O valor para ele vai além do que o trivial. Como é que você está aqui na capital paulista, como é que você tem se sofisticado, né? Sofisticado. Gostei. E o pessoal brinca muito, sophistication pra mim. Sofisticado, por que eu falo sofisticado? Porque é melhoria constante, contínua. Sim. Né? Todo dia eu tenho que olhar, porque o luxo, ele é luxo hoje, amanhã ele é diferente. Ele é igual aquele paladar não retrocede. Sim, do Ferreirinha, a gente treina junto. Por quê? Porque você tá aqui, você aprendeu, gostei e tal, mas aí tem algo novo. Sempre o novo, né? Sempre é a performance daquilo que já existe. Como é que você consegue se manter nesse nível? E por que você optou por começar a fazer esse posicionamento? Na verdade, a empresa que eu estava como sócia, né, começou a construir médio e alto padrão, e aí eu fui moldando o meu time para isso. Então, naturalmente, acabou tendo esse posicionamento. Mas uma coisa que eu falo, e eu estava palestrando no Missão Alto Padrão, e o pessoal aclamou, assim, porque eu deixo o luxo de uma forma simples. O seguinte, as pessoas, elas compram aquilo que elas precisam de uma experiência. Seja 10 milhões, seja uma Casa Minha Vida de 300 mil. O corretor, ele tá muito nessa onda social que você tem que chegar num carrão. Você tem que mostrar isso. Você tem que aquilo. Você tem que se atualizar nisso. Você tem que... E esquece a premissa da pilar base, que é o ser humano. Obviamente, eu intermediei, uma das maiores intermediações que eu já fiz foi de uma ilha em Portugal. E 60 milhões de euros. Obviamente que para uma transação dessa, você não consegue fazer se você não tiver muito domínio daquilo que você está falando. Muita questão técnica. Chega esse momento da negociação. Mas até eu chegar aqui, não é isso que vendeu. Para eu conseguir chegar aqui, foi o meu relacionamento com o outro. Genuíno. O meu cliente, ele sabe se eu tô querendo bem mesmo para ele ou não, e que eu sou melhor naquilo que eu tô falando para ele. Então, o corretor que ele quer ir para um alto padrão, ele tem que esquecer as cifras do que ele quer vender. E ele tem que se tornar uma pessoa melhor, para ele conseguir atender o ser humano melhor, entendeu? Porque se você... Eu acho tão fútil, mas tão fútil, uma pessoa que fala assim, é o alto padrão. Tá, mas se você tá atendendo um cliente que ele tá comprando um apartamento de 250 mil reais, você atende diferente? Eu não atendo diferente. Porque o ser humano, pra mim, é o mais importante na operação. É o mais importante. Entende? Você pode ajustar o discurso. Não, aí a questão do que eu quero falar não é o valor do bem. É você ser um profissional de alto padrão. Você ser esse profissional. Porque a forma que eu vou fazer aquela pessoa comprando a primeira casa dela se sentir é como eu vou fazer aquele investidor que às vezes é a 100ª casa dele se sentir. Na realidade dele e na realidade dela. Só que se eu não entender de gente, eu vou estar numa forma de gelo, querendo, sabe, formar como... Não, você tem que ser bom naquilo que você está fazendo. Você está falando como se a gente fosse, vamos pegar simplificando, um equipamento eletrônico, tipo um micro-ondas, que eu tenho várias potências. Então, assim, olha, para isso aqui, eu sou a mesma pessoa, eu tenho a mesma ferramenta e eu pra vou conseguir chegar nisso. Aqui, Porque você já pensou, gente, de verdade, às vezes a pessoa ela tá indo lá comprar um apartamento. Você tem que
direcionar o nicho. Mas eu tenho clientes altíssimo padrão que compram setor econômico. E tem o inverso também. E tem o inverso. Pessoas que são muito simples que compram o E altíssimo. eu já tive pessoas, como faxineira da academia que eu treinava, que me indicou uma pessoa enorme que eu fiz uma transação milionária. Mas ele comprou comigo por uma indicação dela. Porque eu trato ela bem. O respeito que você tinha pra ela, ela deve Então, considerar. você vê uma pessoa que é arrogante, que não trata bem a pessoa do cafezinho, que não cumprimenta um garçom, que não cumprimenta um manobrista, e aí você quer ser um alto padrão aonde, gente? Aonde? Com o outro, se você não é, entendeu? A premissa básica do ser humano e você ser genuíno, você vai conseguir negociar o que você tiver para negociar. Aí entra a competência técnica para algumas questões, entra um posicionamento que você tem que ter. Mas eu, Sofia, aqui, você nunca vai me ver de outra forma, seja o ticket que for que eu estiver negociando. Eu nunca vou tratar uma pessoa que chega num Rolls Royce diferente de uma pessoa que chegou a pé. Entende? É muito difícil eu conseguir traduzir isso que eu sinto quando eu vejo essas futilidades. Sabe? Para de ser fútil e seja mais funcional com a importância do ser humano, entendi. mais genuíno. Eu acho que é uma das melhores dicas que a gente recebeu até hoje aqui. Não, sabe? A Não, uma porque eu não hora, aguento. esses 2 minutos aqui da explicação Valeu, dela, podcast, valeu 3 horas de podcast. Não, as porque pessoas assim... se confundem mesmo. Com Se produto. confundem. E aí, quando... Por exemplo, eu fui mostrar uma casa para um cliente na Island Greek. O terreno que eu fui mostrar era 60 milhões. Tinha uma propriedade, mas eles destroem a propriedade. Então, são casas... É onde tem o Tom Brady tem casa. Enfim. Então, são casas de 100 milhões. Não. O cliente, multibilionário. Mas essas pessoas, se não é um herdeiro, elas construíram um patrimônio. E aí o pessoal fica hoje tanto num padrão de gente muito rica que esquece que a pessoa, ela veio muitas das vezes de baixo. Sim. Sabe? Eu tava com esse cliente que ele tava contando pra mim nessa casa, porque aí eu fiz toda uma questão. Eu fui pesquisar toda a vida dele. Eu vi que tinha uma árvore de laranjeira que ele tinha postado na mãe, porque ele pegava essas folhas de laranjeira pra ir no banheiro, porque não tinha papel higiênico. Nossa, imagina. E ele tava ali pra comprar aquele imóvel hoje. Então, eu pesquisei tudo isso dele. E aí eu pedi pra fazer um bolo de laranja e tal. Coloquei o porta-retrato dele e da família pra se sentir mais humanizado. Arrebentou, cara. Quando ele chegou, que ele sentiu aquilo, esse sentimento é o ser humano. Eu não fiz aquilo porque a casa era nesse valor. Porque ele não comprou aquela casa, ele comprou outra comigo também alta, mas não aquela. Porque não era isso. É ele. É como ele se sentiu. Ele pode ter pessoas que vai mostrar outra propriedade, mas a forma como eu fiz ele se sentir ali... Eu estou te vendo, é isso que ele percebeu. Eu estou preocupada e eu sei quem é você. Eu estou preocupada em te atender bem. Em saber a sua necessidade. Eu não vou empurrar qualquer coisa pra você. Porque eu me preocupo com você. E aí, conversando com ele, que ele foi me contar essa história que eu não sabia, você olha o quantas pessoas esquecem que você lida com o outro, independente das cifras dele. Entende? As pessoas tratam as outras com números. Claro, óbvio que a pessoa ela já tá ali, a questão do financiamento, a segurança que eu tô dando pra ele, toda a jornada, as pessoas que eu tenho ali, a assessoria que eu dou pra ela, impecável em ponta a ponta. Porque não adianta a pessoa querer ser alto padrão, demora pra atender. Vou demorar pra atender o cliente que eu tenho mais o que fazer. Alecrim dourado. Eu não. Eu pergunto pro meu cliente, que horas é melhor pra eu te contatar? Sofia, 4 da manhã. 4 horas eu tô... Ali eu ponho pra despertar. Porque a pontualidade, a agilidade, você se importar com o outro, diz muito. Diz muito. E aí, você melhora como ser humano, meu amigo. Aí você vai pegando competência técnica, investindo no que você precisa pra ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, você deslancha. É isso aí. Eu acho que o Renato engasgou ali, né? Ele ficou tão emocionado com os milhões aqui da casa. Que... Não, Mas gente... você vê a conversa com uma pessoa dessa, e aí eu fico olhando. Às vezes você olha ali na internet coisas tão vazias, dicas tão... que eu nunca apliquei.
Eu tenho participação numa imobiliária e não tem uma coisa que eu chame mais a atenção dos corretores da minha ou das que eu dou treinamento do que aquele tipo quadro, o imóvel é 600 mil, o cara converteu numa campanha, chegou lá, mas ele não tem 600 mil, ele tem 300 e quando o corretor chega, você, pô, o cara não tem 600 mil, ele tem quantos? Não, ele pode comprar no máximo Minha Casa Minha Vida de 350. Ok, isso é o tudo que ele tem. Sim. Isso pra ele é super importante. Assim como o cara que tivesse 600, fosse tudo 600, era importante. Assim como o cara de 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, enfim. E eu vejo que o mercado às vezes esquece disso. Sim. Por quê? Porque o cara tá focado no tijolo. A casa vale 600 e o cara não pode comprar, ele é ruim. Não. Ele é ótimo, de 300, que é o mundo Mas o dele. atendimento é ruim se o corretor não consegue entender e assessorar a pessoa para isso. Vou te contar um exemplo. Quando corretora, um cliente chegou no plantão de um anúncio meu. Quero falar com a Sofia. Beleza, fui atender ele. E aí o projeto estava pronto, era um projeto de 500 mil reais. Pronto, isso em 2014. E aí ele falou assim, Sofia... Eu falei, mostrei para ele, fiz as perguntas, aqui te atende, ok. Pergunta, tava encaixado, gostou. Quando eu fui sentar para eu negociar com ele, eu falei, então funciona assim, um projeto pronto, o banco ele estava financiando 80% na época, e eu preciso de 20% de entrada, e aí a gente faz assim, assim, assim. Como que seria a sua entrada hoje? Dele, Sofia, eu tenho 3 mil reais. Eu sei que não, mas ele estava ali. É uma pessoa que estava ali. Então, cabia a mim entender e fazer que a pessoa ela quer muito, ela vai conseguir. Seja o momento que for. Eu sempre acreditei nisso. Tive clientes que compraram comigo depois de 2 anos. Porque se a pessoa ela quer, aí ela arranja um tio, ela arranja um negócio, ela vende. Se ela quer, e aí cabe a mim trabalhar essa maturação. Eu falei, não tem problema. Então, vamos colocar aqui, 3 mil. Como que você consegue pagar aqui? Como que seria a renda? Pra gente tentar uma carta maior, a gente vê de repente se tem um relacionamento no banco, eu vejo um portador aqui. Vamos resolver. Falei, você gostou? Gostei. Então, a gente vai dar um jeito. De um lado, do A, do B. Eu sou essa pessoa. Para tudo na vida. Eu sempre falei isso pros meus clientes. Ele, Sofia, eu não tenho. Ele falou, meu salário é R$2.500. Eu falei, não tem problema, porque dá pra gente colocar até 3 proponentes. Só na caixa, que às vezes é menos, mas dependendo do banco. Você tem pessoas pra compor renda? Ele, eu tenho que ver, tá? Ele não quis abrir pessoa pra compor renda. Eu falei, mas pensa o seguinte, pra mim o que mais importa é você ter gostado. E na ficha, eu sempre deixava assim, gostei muito de te atender, dava um biscoitinho. Sempre fiz isso. Aí dei pra ele, falei, olha, me fala quando eu posso te retornar. Posso te retornar daqui 2 dias? Pode, Sofia. Pronto, que a gente vai pensar junto numa solução. Vamos pensando. Porque ele não falou das pessoas para compor. Eu falei, vamos pensando. E ele não quis abrir. Eu não fui invasiva, mas coloquei 2 dias para eu ligar para ele. Em 2 dias, chegou um homem no plantão. Quero falar com a Sofia. Aí me chamaram, eu fui atender ele. Não me falou nada. Como eu fazia tudo muito, porque eu ia nos comércios todo dia de manhã, eu deixava meus folhetos, eu ia pro Farol, eu fazia tudo. Então, eu não sabia por onde tinha vindo Sofia, mas tava lá. Aí, na hora de sentar, eu falei, olha, é assim. Ele, Sofia, meu filho teve aqui tem uns dias. E ele trabalha comigo. E eu quero dar apartamento pra ele. Mas eu quero que ele se comprometa em pagar uma prestação. Quanto que precisa pra eu dar? Mas eu quero que ele financie o que o salário dele que eu pago pra ele dê, pra ele ter responsabilidade. Era uma pessoa de muitos bens. Eu falei assim, olha, 2.500, na época eu fiz lá a conta, uns 80 mil reais de financiamento, ele deu toda a diferença, ele pagou à vista, e a gente financiou só aquilo. Resultado, aí eu comprava champanhe, colocava o nome assinou. Quando terminou, o rapaz falou, tava com a mãe, ela falou assim, você foi a única pessoa que não julgou meu filho, por isso ele comprou aqui. Porque o pai dele poderia comprar qualquer apartamento aqui. E aí depois, quando você vai ver, porque para financiar, você vê toda a documentação, você olha o quanto o corretor come bola por fazer um pré-julgamento e sendo que o atendimento é ruim. Para todos os corretores que atendeu esse rapaz, falou que ele era um cliente ruim. Mas ele era um cliente ruim ou o atendimento foi ruim? Não conseguiu filtrar decentemente. Porque... E aí, quando vai para outro padrão, eu falo assim...
Aí no alto padrão, que o cliente ele entra para comprar 10 milhões, 20 milhões, você trata diferente, sendo que você já tem que exercitar, porque não é isso. Você vai ter que ter outras competências no decorrer da negociação. Mas como você faz a pessoa se sentir, isso daí é o que vende. E se você tá assistindo até agora, teve uma aula de venda aqui hoje que eu vou te falar, hein? É o que é a prática. Se a pessoa ela tá esperando, sei lá, né, eu descer de paraquedas com uma coisa assim, estourando champanhe, não é assim. Para as grandes negociações, tem todo um trabalho por trás. Legal. E Renato, a manutenção daquilo ali. Renato, que Topzera, hein? podcast, hein? E eu já vi outras coisas da Sofia, vou te falar, não é porque eu tô aqui nesse não, mas esse aqui de venda foi o melhor. Abriu os bastidores, né? Sim, que Esse bom. aqui foi fantástico. Sofia, pra gente poder conduzir pro final também, liberar, eu sei que você tem uma agenda super corrida, queria que você falasse quais são os próximos projetos da Sofia, né? E como que as pessoas podem se conectar ou assistir esses projetos, como que faz? Ah, que ótimo. Meus projetos é um turbilhão, porque a Sofia é um turbilhão. A minha Você equipe tem uma fala, hora, pode ficar tranquilo. a minha equipe fala assim, meu Deus, Sofia, eu tenho uma equipe que fala, Sofia, se todos os meus clientes fossem assim, que cuida da parte da minha agenda, eu tava feita, porque eu tenho projeto até... bom, para me conectar, eu tô em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, como Sofia Martins com PH_SP. Vendedor precisa ser achado. Ponto. E dos meus próximos projetos, eu já tenho a minha empresa de Section 8. Se o corretor ele tiver interesse, investidor, que queira comprar propriedade lá fora e locar para o governo, eu faço essa operação há todo esse tempo. A minha operação é uma das melhores lá, modéstia à parte, mas é mesmo, sem modéstia nenhuma, porque é muito estruturado legalmente, é uma operação financeira no mercado imobiliário, não é multifamily, não é nada disso, é a propriedade da pessoa, com rendimento, governo alugando, então é uma coisa muito, muito legal. Tem o lançamento da Capital Concreto, que a gente vai abrir para SCP, então não é um lançamento a mercado ainda, mas é um lançamento para SCPistas, agora dia 17 de junho, estamos em julho, 17 de julho, e aí eu vou lançar o meu segundo livro sobre empreendedorismo agora em agosto, dia 29 de agosto, que é o mês que eu completo 40 anos, então eu vou fazer 40 lives, vou dar um e-book de 40 para quem fizer todos os meus desafios comigo de vendas, para mostrar que a nossa vida e a nossa idade, aquilo que a gente constrói, ela tem que ser comemorada independente dos percalços que acontecem na vida. Então, eu quis lançar esse livro em homenagem a 40 anos sobre empreender, para mostrar esse lado de como que é empreender, não desistir, você caminhar e fazer dar certo, o que você precisa para isso. E aí eu tenho aí várias palestras internacionais, eu separo para um número de palestras por mês, porque o que consome muito mais o meu tempo são as minhas empresas. E aí vocês me acompanham assim com todas as novidades, enfim, porque além das minhas empresas eu faço essa consultoria e eu tenho alguns clientes que me contratam para eu fazer consultorias também de vendas, e fora que eu atendo fundo. Então eu atendo 5 fundos principais para ativos imobiliários aqui no Brasil. 2 fundos asiáticos, um americano e um alemão, e 3 asiáticos. 3 asiáticos, um alemão e um americano, que investem aqui no Brasil com fundo. Então, uma operação dessa é 100 projetos para um dar certo. Mas são operações grandes e é diferente. Trabalha 1 ano, 2 anos, mas sempre tem alguma coisa que vai cair. Então, eu tenho uma frente muito grande disso. Então, sempre tem novidades, né, com relação a movimentos no mercado que a gente atua. E eu gosto muito de contribuir, de participar, então que vocês puderem contar, tiverem dúvidas. E eu tenho um lançamento em outubro que eu ainda não posso falar, que eu estou desenvolvendo, que é justamente para eu ajudar... Desliga a câmera aí que eu quero perguntar já. Que é para eu ajudar ali os corretores mesmo, eu estou encaixando ali na minha agenda para eu conseguir estar ajudando eles de uma forma real, sabe? Como que você faz para você vender, como que você atende esse cliente de alto padrão, como que é? Mas não um assunto de quem não sabe vender. Sabe aquela dor de pessoa... Você sabe, é como horas de voo. Eu tô tirando minha habilitação de pilota.
E é hora de voo. Tá com tempo. Tô com meu amigo, tô um ano aí pra tirar. Eu falo assim, meu Deus, falta hora voo de noite. Mas isso é olha só, tudo é meta, te falando. Isso é uma meta que eu coloquei pra mim, pra eu alcançar até 40 anos. E aí, a hora de voo, você tem que ter 55 horas pra você poder pilotar até 2 passageiros, enfim. E eu tô nesse percalço, assim, de tanto que é agenda e não sei o que, aí volta, aí vai pra ANAC, aí volta, prova, aí volta, mas tô tirando. Esse ano sai. E é a mesma coisa de hora de voo. Quanto mais hora de voo, mais a aeronave você vai poder pilotar maior com mais desafios. Então, o corretor é a mesma coisa. Quanto mais ele atender, mais ele vai aprender. Quanto mais ele se exercitar, ele vai aprender. Então, esse meu lançamento vai ser em outubro, mas ainda é segredo. Vou divulgar aí a mercado, porque é uma coisa que eu tô colocando mesmo na agenda para ajudar o corretor. É muito importante. Legal. Sofia, deixa uma mensagem, uma frase aí pro nosso querido e amado mercado imobiliário. Olha, eu vou falar algo que eu uso muito para mim. Se você simplesmente não desistir daquilo que você se propor, você vai chegar lá. Para de ouvir só o que todo mundo quer dizer pra você. Para de ficar ouvindo vozes terceiras, que você sempre vai achar alguém melhor do que você. Só fracassa quem desiste. Só fracassa quem desiste. Porque hoje em dia, se você olhar ali na internet... Às vezes eu olho uma coisa que eu já fiz, é mais ou menos assim, 1 mais 1 é igual a raiz quadrada de não sei o quê. Não, 1 mais 1 é 2. Se você não desistir de fazer aquilo com constância, o problema é que as pessoas começam, elas não mantêm e elas querem o resultado. 19 dias. Né? E não é isso. Então, o meu recado é aquilo que eu vivo. Você vai ter dias bons, mas não significa... Dias bons, dias ruins. Dias ruins não significa que a sua vida é ruim. Você só tá na parte do processo. Não desista nesse dia. Ponto. Que você vai chegar lá. Entre um pico ou outro tem sempre um vale, né? Claro. É o que eu falo. O dia ruim, o porta-retrato na sua casa, você não coloca uma foto de quando você acabou de acordar. Você coloca seus melhores momentos. Assim é a sua vida. Você sempre tá ali mostrando os melhores momentos. Todo mundo tá nisso. Mas o bastidor, que é o que te faz chegar naqueles melhores momentos, todo mundo tem. Só que hoje as pessoas elas não têm tanto acesso a esses momentos e para ela parece ser mais difícil. E não é. É o processo de todo mundo. Só não desiste. Boa. Uau. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. Fez só de locutor agora, né? Podcast é atemporal, né? A gente não sabe. Mas se você estiver vendo isso aqui antes de 13 de julho, tem um evento em Joinville para você participar e aprender um pouco mais com Sofia. Assim também como o anúncio da Sofia. Pode ter saído também o anúncio da Sofia. Sim. Exatamente. É verdade. Então, assim, fica atento. E o livro? As oportunidades estão aí. Livro novo. Faz assim. Tá com dúvida? Pesquisa aí na internet, vê Sofia Martins e vê o que ela já tá fazendo. Né? Sim. Sofia, queria te agradecer pelo teu tempo. Eu que agradeço, obrigada. A gente Amei a conversa. namoro desse podcast sair há um tempão, você, né? Sua agenda e tal, a nossa agenda também. De conseguir vir para São Paulo. Vocês também, viu? Porque vir aqui, obrigada, né? Ainda não estou Sofia Martins, não, mas chegaremos lá. Imagina, a gente tá junto. Como você colocou, a gente não desiste. Né? Exato. E isso é o mais importante. Persistência. Exatamente. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado por essa aula. Eu que agradeço. Humanidade. Não vamos falar nem de venda, porque eu acho que você fez um corte cirúrgico ali em cima do que é um relacionamento humano que pode gerar um negócio. Sim. Às vezes não vai gerar, mas o atendimento humano tem que ser em tudo. E mesmo no negócio que não vai gerar, aquilo te traz conexão de algo futuro. E conexão gera negócio. Nunca é nada, nunca algo fica à toa. Exatamente. Quando você faz uma pessoa se sentir bem, ela nunca vai se esquecer de você. É isso. É isso aí. Queria agradecer mais uma vez nossos patrocinadores que tornam tudo aqui possível e se você assistiu até agora, você tem 2 missões, né, Cleves? Fala com eles. 2? Não, vou dar mais uma. Vou dar um Primeiro desafio. você pode comentar. Opa, peraí. Volta aí. Primeiro você pode comentar, né? Deixa o comentário para a gente entender se está fazendo sentido e a qualidade do trabalho que nós estamos fazendo aqui. Segundo, você pode ir no sininho aí, gostou? Vai no sininho aí em cima e coloca, aperta ele que você vai receber material sempre que a gente postar em primeira mão. Terceiro, você pode curtir. E isso é muito importante. E por último, eu falei 3, né? Quarto,
você pode compartilhar. Compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir o que a Sofia falou aqui hoje, que você vai ajudar não só o nosso canal, mas ela também a entender melhor todo o caminho e o processo que ela tem que passar. Não, se você não mandar essa mensagem aqui para 20 corretores, você tá errado na profissão, sai, vai trabalhar de outra coisa. Nada de preguiça. Fechou? É isso aí, galera. A gente se vê na semana que vem. Nos vemos no próximo episódio. É isso. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Então a XT, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia, a gente consegue fazer isso. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.